Ultimamente eu tenho estado a ler muito os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos que falam acerca da vida de Jesus em perspectivas diferentes, por homens diferentes. Relata o que é que Jesus fez enquanto estava aqui na Terra, como homem. E é muito, muito interessante. É fundamental para nós lermos estes evangelhos e reler e estudar, porque Jesus para nós é o exemplo de vida. Ele foi 100% homem e 100% Deus, ao mesmo tempo, para identificar com as nossas fraquezas, abrir um caminho para uma vida eterna, para uma vida nova, e dizer que realmente é possível mais. E quando eu vejo a vida de Jesus, o que é que ele fazia na terra, e depois eu vejo Jesus a dizer para os seus discípulos, maiores coisas vocês farão. E depois eu vejo a minha própria vida, eu vejo a vida de cristãos no mundo fora, aqui nesta igreja boa, e fico a pensar, há uma disparidade aqui. Há uma lacuna muito grande entre o que Jesus fazia, que era talvez aqui em cima muito superior, e o que eu faço. Ou o que nós fazemos. Ou o que pessoas da igreja faz. Se Jesus dizia, maiores coisas farás, eu fico a pensar, mas o que é que falta aqui nesta equação? Se maiores coisas eu farei, maiores do que Jesus, que impunha as mãos sobre os enfermos, eles levantavam, dos doentes eles começaram a ser curados, dos mortos começaram a viver. Epá, o que é que se passa aqui com esta imagem? Não sei se vocês já viram essas imagens no jornal, que tem 2 imagens parecem iguais, mas uma imagem falta algumas coisas do que a outra. Às vezes, como é que eu sinto? Epá, isto é suposto ser igual a esta imagem, mas isto falta muita coisa. Falta muita coisa aqui no meio. É suposto eu ser igual a Jesus, mas o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui nesta lacuna? E como é que eu posso ser igual a Jesus? E depois começa a ver Jesus a explicar aos seus discípulos a forma de viver, a forma de segui-lo, e depois começa a pensar, uau! Falta muita coisa aqui no meio. Quando nós compramos um carro, nós vemos o carro por fora, vemos se está dentro da nossa capacidade orçamental, vemos o carro assim, como é que está, quantos anos, quantos quilómetros. Depois vemos assim se nós conseguimos lá chegar, e nós não compramos um carro porque, aquele carro é giro, então eu vou comprar o carro. Eu até preciso de um carro, então eu vou comprar um carro. Não, nós vimos se realmente nós conseguimos pagar esse carro. Nós contamos o custo antes de embargar no investimento de um carro. E Jesus, quando estava aqui na Terra, quando Ele ensinava os seus discípulos, quando chamava os seus discípulos, Ele nunca chamou-os sem explicar exatamente qual é que era o preço a pagar. Quanto é que custava segui-lo? Ele chamou-os e dava um propósito. Vais ser um pescador de homens. Tu vais transformar o mundo. Tu vais discipular as nações. Maiores coisas tu farás. Maiores até do que eu. Mas ao mesmo tempo, Jesus explicava quanto é que custa esta vida. Quanto é que custa esta mudança de visão? Quanto é que custa esta transformação de vida, esta nova vida? E depois começa a pensar, talvez nós embargamos numa vida cristã, mas não contamos o custo. Não sabemos quanto é que realmente isso vai nos custar. Não sei se alguém, antes de vocês aceitarem, a primeira parte das pessoas aqui, se não todos, já alguma vez na sua vida fez a oração de entrega do seu futuro a Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E muitas vezes nós fazemos essa oração
Fizemos esse passo em frente, mas alguém explicou-te quanto é que isso custaria? Qual era o preço que tu tinhas que pagar? Jesus, quando explicava aos seus discípulos, ele diz, olha, se tu não odeias o teu pai, odeias a tua mãe, os teus filhos, os teus irmãos, não és digno de me seguir. Palavras de Jesus. Uma pregação de Jesus. Isto é uma pregação talvez que enchesse um estádio? Talvez não. Hoje em dia, talvez não. Talvez esse tipo de pregação ia assustar muita gente. Jesus dizia, se tu queres ganhar a tua vida, então entrega a tua vida. Será que isso ia encher uma igreja, esse tipo de pregação? Será que nós íamos dizer, ok, eu quero ser salvo, eu quero seguir esta religião, cristianismo? Ou será que nós íamos dizer, epá, isso é forte, isso é um nível muito pesado? Mas depois, muitas vezes, nós até começamos a ser cristãos, seguir um caminho cristão, um caminho de Deus, um caminho que nós dizemos, ok, eu vou começar, eu vejo esta gente, é gente boa, não são gente que fazem coisas más, eu até gosto de algumas pessoas aqui, então eu vou começar a seguir este caminho em frente. Começo a ver as pessoas ao meu lado, ok, a Selma, ela traz a Bíblia para a igreja, talvez deve trazer a Bíblia também, eu vou começar a trazer a Bíblia. Ok, muito bem. Ok, o Mauro fica acordado na igreja, então é melhor ficar acordado. Ok, eu vou começar a ficar acordado na igreja. Eu vejo, ok, o Elias, ele ora de uma certa forma, começa a pôr as mãos, eu vou começar a fazer isso, vou começar a pôr as mãos no ar. E nós começamos a imitar as pessoas à nossa volta, pensando que, ok, isso é cristianismo. Mas isso não é uma transformação. Quando Jesus disse que maiores coisas farão se tu largares a tua vida, se contares o custo, se dizer, ok, não, eu vou largar tudo para seguir Jesus. Os 12 discípulos largaram tudo. Largaram pais, mães, negócios, os pescadores, cobradores de impostos. Largaram negócios para seguir Jesus. E depois eu pergunto, porquê que nós não contamos esse custo? Porquê que nós não vemos transformação nas nossas vidas? Porquê que isto não segue em frente com mais velocidade? Se não seja igual a Jesus? Porque talvez nós não estamos a contar o custo. Mas eu estou tantos anos na igreja, isso não é um custo suficiente. A tua vida é igual à de Jesus? A minha vida ainda falta muito. Então ainda tenho muito para largar. Eu ainda tenho muito para integrar. Muito para largar aos pés de Jesus. Se a nossa comparação é o nosso irmão à nossa volta, ok. Talvez é fácil. Porque eu posso até ver, esta pessoa até falta de vez em quando à igreja, então não há problema nenhum. Esta pessoa não ora com tanto fervor e é uma boa pessoa com fé, mas não tem aquele fervor, então olha, essa é a barra que eu vou ter que seguir, é a bitola que eu vou andar. Mas eu pergunto, irmão, irmã, isso é igual a Jesus? Jesus orava assim? Jesus praticava a sua fé assim? Ok, não vamos assim tão longe. Jesus é o Filho de Deus. Pedro, Tiago, João, é igual a como é que tu pregas? A forma que Pedro pregava é a forma que tu pregas? A forma que Paulo dava a sua vida a viajar para todo lado, passava fome, era aprisionado, é a forma que tu defendes a tua fé? Ou vem alguém a gozar-te na escola, no trabalho, ei, aquele careta... Escondemos a Bíblia. Não, está tudo bem. E depois nós queremos
as bênçãos celestiais sobre a nossa vida. E depois nós queremos aquele maior do que Jesus manifeste na nossa vida. Sinais e maravilhas manifestam na nossa vida, mas nós diluímos tanto o Evangelho. Diluímos tanto a igreja, que é noiva de Cristo. E dizemos, está tudo bem, hoje é o meu dia de folga, então eu vou faltar. E não há problema nenhum. Enquanto esta celebração não é somente como ir ao cinema, que não contamos lugares, não é. É a noiva de Cristo a juntar, a congregação a juntar, algo solene, a buscar a celebração do nosso noivo Jesus Cristo. Mas é tão banal nós faltarmos. É tão banal deixarmos de orar. É tão banal nós deixamos, deixa rolar, não há problema nenhum. Ele entende, você até é porreiraço. Ok, é verdade. Há dias. Mas depois quando nós comparamos com a igreja primitiva, imparável. Igreja primitiva, imparável. Chegava a uma cidade, a cidade era dar uma volta, reviravolta. Os homens e as mulheres iam espalhar para todo lado, a curar os enfermos, a pregar em cada casa, em cada esquina. Imparável a igreja. Depois nós vemos a igreja hoje em dia. Está a custar para pagar as contas, está a custar para ter uma sala, está a custar para isto, está a custar para andar em frente. E quando nós comparamos com o Evangelho, com o que está aqui em Atos, a igreja primitiva, imparável. E depois vemos a igreja logo e dizemos, meu Deus, o que é que se passa? Há uma diferença enorme. Agora, isso é culpa dos pastores. Isto é culpa da organização, da estratégia. A igreja é cada um de nós. Nós somos a igreja. Em conjunto, somos a noiva, somos a igreja. Mas a nossa vida afeta todos. O nosso coração afeta um todo. É como uma pequena ponta de fermento que espalha pelo monte de pão, daquela massa de pão, leveda, em que ou pode ser um fermento, algo bom, de fé. Bora, em frente. E aquilo vai começar a espalhar. Ou nós podemos estar cansados, podemos ter brigado com alguém, ter uma divergência. Hoje o som estava um bocado alto. Acordar muito cedo para vir à igreja às 10 da manhã, custa um bocado, custava mais à tarde. Vou deixar de ir à igreja só porque... E nós depois damos desculpas. E a nossa fé é medida pelo que é que nós vemos aqui. Tiago, no seu livro A Igreja, ele diz, fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Muitas vezes nós dizemos, isso tem fé. Eu leio a palavra diariamente. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele pode curar. Eu acredito, eu tenho fé. Mas depois nós vemos a envolvência no conjunto da igreja. Essa envolvência é muito fraca em comparação do que sai da boca de declarações de fé. E se Tiago disse que a fé sem obras é morta, então, se a nossa envolvência na obra, não a nossa obra, mas a obra do Senhor, que é desenvolvimento da sua igreja, o progresso da sua igreja nesta terra, logo ali nós fazemos um balanço. Matemática. Fé sem obras é morta. Obras fracas significa fé fraco. Sem obras, não vou edificar porque não concordo com esse. Talvez até goste do pastor, mas aquele outro pastor, o Zé Carlos, não, é difícil. Então, eu não vou envolver na igreja. Eu vou assistir, mas eu não vou viver.
Que desculpa desfarrapada. Peço perdão a forma de falar. Mas quando nós vemos e comparamos as coisas, comparamos a igreja primitiva, igreja de Atos, imparável, com a igreja Logos, o que é que falta aqui no meio? Vemos a nossa vida e comparamos com Paulo, Timóteo, Filipe. E depois comparamos com a nossa vida e dizemos, o que é que falta aqui no meio? Onde é que está a nossa garra pela fé? A nossa determinação. Então, eu vou seguir em frente. Esta igreja, a minha vida vai ser imparável. Quando nós pensamos em tempo certo, tantas vezes nós analisamos e ficamos sentados e dizer, ok, Deus, mostra-me que é o teu tempo certo para avançar. Mostra-me que está tudo alinhado. E estamos quase à espera que as estrelas se alinham a nossa direção e dizem, é por aqui. Vai. Segue em frente. E estamos à espera que Deus confirme com sinais e maravilhas que um anjo aparece no nosso quarto. Estamos à espera para avançar. Eu acredito que no tempo de Jesus, o povo de Israel esperava isso. Eles ansiavam pelo Messias durante centenas de anos. Eles buscavam e diziam, onde é que vai ser o Messias? Os profetas dizem que vai nascer em Belém. Ok, mas quando é que isso vai ser? Quando é que é o tempo? E depois, de repente, no meio de nada, um homem, carpinteiro, simples, aparece numa sinagoga. E ele começa a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Isaías. Em Isaías, ele abre em Isaías 61. E ele diz assim, o Espírito do Senhor. Isto é Jesus a ler o que o profeta Isaías estava a escrever acerca da sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, 61, versículo 1, para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é Jesus? Ele levanta-se e diz, olha, este é o dia certo. Vocês estavam aqui à espera, estavam à espera dos sinais e maravilhas, de estrelas alinhadas, e diz, olha, é agora, eu estou aqui. E quando Jesus depois disse, maiores coisas vocês farão, basicamente Jesus está a dizer, todos os dias é o ano favorável do Senhor. Todos os dias é o dia aceitável do Senhor. Quando tu apareces numa sala, é o ano aceitável do Senhor, porque eu estou contigo. Eu nunca desampararei, nunca te deixarei. Mas depois nós vamos e, não é o tempo certo para eu começar a estar envolvido. Porque eu não sinto aquele tremer. Eu ainda não consigo chorar. Eu não tenho uma estratégia clara. O Senhor está a dizer, hoje é o dia de aceitar. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o ano favorável do Senhor. Pare de esperar mais. Não vale a pena esperar mais. Quando tu apareces numa sala, o Deus Todo-Poderoso está dentro de ti, com a manifestação do Espírito Santo. Tu podes trazer cura, libertação, salvação, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o ano favorável do Senhor. Tantas vezes nós complicamos muito esta coisa da vida. Muitas vezes nós complicamos muito o Evangelho, o cristianismo, porque nós queremos sentir. Tem que ser assim, dessa forma, desse jeito. Agora é o ano favorável do Senhor. Agora é o dia. Nós temos que dar um pontapé no medo. Dar um pontapé na insegurança. Temos que afastar aqueles contendas, as desculpas. Pôr na balança, comparar isso com Jesus, comparar isso com os apóstolos.
comparar isso. Será que? Será que a minha desculpa realmente é boa? Qual será a desculpa que Paulo estava a dar, ou podia dar, para não ir para não pregar o Evangelho? Eles querem matar-me. Eles estão a ameaçar-me para matar. E se eu começo a pregar, eu vou ser apedrejado. Apedrejado é levar à morte por lançar pedras para o corpo de outra pessoa. Pedras da calçada, até a pessoa morrer. Muitas vezes nós dizemos apedrejado, mas não entendemos o que isso é. Paulo foi apedrejado, mas não morreu. Imagina a dor que aquele homem passou. Levar com pedras de calçada. Por norma, o que eles faziam é criavam um monte em cima da pessoa. Imaginem isso. Imaginem isso. Isso é o custo que estes homens pagaram pela sua fé. É o custo que esses homens dizem, não, eu vou à igreja, eu vou à sinagoga, eu vou ao templo, mesmo que vou ser apedrejado no caminho. Eu vou pregar o Evangelho, mesmo que sou apedrejado. Será que nós temos esta coragem? Ou começa a chover e diz, isto vai custar muito. Talvez lá embaixo vai ficar alagado. Não vou. Hoje não. Não. Come on. As nossas desculpas são muito fracas. São muito fracas. E depois nós dizemos, mas eu quero avançar. A minha vida, eu quero avançar, eu quero as promessas de Deus na minha vida, eu quero a cura, eu quero a transformação, quero a minha família renovada, reconciliada. Eu quero ver isto andar para a frente. Mas depois passamos a nossa vida a dar desculpas. Para não pôr em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus dizia, em livro de Mateus 6,33, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que muitas vezes nós gostamos de vos serão acrescentadas todas as coisas, mas não queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, depois de buscar em primeiro lugar, temos que largar todo o resto. Temos que pôr a nossa mulher em segundo plano. Os nossos filhos em segundo plano. A nossa carreira em segundo plano. Os nossos estudos e o que é que nós queremos na vida em segundo plano. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Não é, vou deixar um período na minha agenda semanal para ir a uma sala confortável, estar com pessoas que eu gosto e ouvir uma palavra. Isso é buscar o primeiro reino de Deus. Não é. Não é. Isso é claro a tua consciência. Isso é cumprir um ritual religioso. Isso é dizer, eu sei que as pessoas que estão neste meio fazem isto, então eu vou começar a fazer isto para parecer bem. Mas isso não é buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. Isso é buscar o nosso próprio conforto e calar a nossa consciência em primeiro lugar. É diferente, é muito diferente. O povo de Israel, vamos à segunda história. O povo de Israel, depois dos reis, Davi, Salomão e todos os outros, houve uma altura que o reino de Babilónia começou a ficar muito forte, começou a espalhar para todo o Meio Oriente e começou a conquistar Israel e Judá. E levou como cativo todo o povo, deixando só uma pequena réstia nas cidades, mas levou todos para a Babilónia. E estiveram lá durante 70 anos, escravos, a desenvolver a vida, as cidades, a trabalhar, mas sem as suas terras, sem nada que podiam alcançar e longe da sua terra natal. Depois de 70 anos, Deus profetizou, trouxe profecias, a dizer que ia passar 70 anos, e depois chegou um certo momento em que era o momento certo. E o povo de Israel foi deixado regressar a Jerusalém para reconstruir os muros. Vemos isso no livro de Neemias. E depois no livro de Esdras, a reconstruir o templo.
E, na altura, havia vários profetas que estavam a profetizar a palavra de Deus, a falar, serem oráculos da verdade de Deus para o povo, e estavam a falar aquilo que Deus estava a transmitir. Houve um profeta em particular, em que, o profeta Ageu, em que ele chega ao pé do povo de Israel. Podemos até abrir. Ageu só tem 2 capítulos e é basicamente o relato do povo de Israel e do profeta e a discussão com Deus. Em que o profeta chega ao povo e confronta-os com o estado real de que está a passar. O povo de Israel voltou a Jerusalém, Neemias ajudou a construir os muros, Esdras moveu Zorobabel para reconstruir o templo e logo a seguir diz, bora lá, isto é que nós temos que fazer. Primeiro vamos construir o templo. Então vamos começar pelos alicerces. O povo foi todo motivado, construíram as alicerces do templo e depois, 70 anos não é muito tempo. Então ainda havia lá algumas pessoas da altura em que eles estavam a viver em Jerusalém. As pessoas agora já estavam com alguma idade, mas eles lembravam o templo majestoso que foi edificado por Salomão. Lindo, coberto de ouro. Algo que nunca foi visto antes por homem. Uma coisa linda. O rei da Babilônia tinha destruído este templo. Quando eles estavam a começar a construir sobre esses alicerces do templo, esses homens de antigamente dizem, olha, isto era assim. No passado isto era assim, desta forma. Era assim, era assado. Este templo era assim, e era lindo, era maravilhoso, estas escadas, esta porta. E o povo que estava ali tinha acabado de edificar as alicerces, os fundamentos. E tinha acabado de pôr aquelas estacas, aquela forma de depois construir todo o edifício, e começaram a ouvir. E começaram a ficar assim, epá, esta obra vai demorar algum tempo. Isso vai ser um bocado demoroso. Vai custar um bocado. E talvez não vai parecer nem pouco com o que era antigamente. Então, tenho uma grande ideia. A alicerce já está feito. O fundamento já está feito, já está lá. Deus não vai a lado nenhum. Ele é eterno. Não tem pressa, não precisa de uma casa. Então, por que não? Vamos cada um para a nossa própria casa, nosso próprio terreno, e vamos começar a construir a nossa casa. Vamos começar a construir os nossos muros, para não haver bandidos, raposos a entrar. Vamos começar a plantar os nossos quintais, para começar a ter alguma provisão. É uma boa ideia, não é? Deus não vai a lado nenhum, Ele é eterno, é todo poderoso. Uns alicerces é quase a mesma coisa para Deus ter aqui um templo. Ele nem vai caber no templo. Por que nós podemos fazer o templo já? O que é? Mais prioridade é a minha casa. É o meu quintal. São as minhas hortaliças. São ter mais alguns filhos. Ter mais um pouco mais conforto em casa. O que acontece é que o profeta Ageu chega ao pé do povo e começa a dar a palavra do Senhor. E vemos em versículo 6 do capítulo 1, que diz, tendes semeado muito, Ageu 1, 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr em saquitel furado. O que acontece é que o povo estava a fazer os seus afazeres, mas não estava a ver nem a sua vida a andar para frente. Estavam a consumir, a beber, comer, não estavam a ficar fartos. Estavam a investir, mas não estavam a acumular dinheiro.
Não estava a acontecer aquela abundância que eles tanto desejavam. E depois o profeta explica a razão de isso ser assim. Em versículo 9, a segunda parte, diz assim: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de cada um de vós corre por causa da sua própria casa, e por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Mas Deus, como é que eu posso fazer a tua obra se a minha casa não está em condições? Se eu não tenho conforto na minha casa, se não tenho estabilidade financeira, como é que eu posso fazer a tua obra? Mas Deus, tu vais entender, eu preciso mesmo mais um emprego. Eu preciso mais 500 euros na conta. Oh Deus, tu sabes que eu gosto de ir àquele café, mas aquilo é muito caro. Nós brincamos com coisas e depois nós desejamos ter as promessas que estão aqui, aquela mudança de vida, aquela presença de Deus. Desejamos ter mais de Deus, sentir livres, leves para correr na presença de Deus. Mas depois a nossa busca é para este mundo. A nossa prioridade é para o nosso conforto, é para os nossos filhos, é para cuidar da nossa mulher. São coisas más? Não. Não, de maneira nenhuma. Não são coisas más. Mas não é a coisa excelente. Não é o que devemos estar a buscar em primeiro lugar. E depois nós perguntamos, mas porquê que eu invisto tanto e parece em saco roto? Parece que eu tento poupar mais, mas fico mais pobre. Eu tento fazer mais, mas depois os meus filhos estão mais rancorosos. Eu tento juntar mais a família, mas parece que a família dispersa mais. Querido, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Primeiro quem Deus é. Buscar primeiro o encontro com Deus diariamente. Buscar primeiro edificar a igreja do Senhor. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Levar com prioridade as coisas de Deus. A nossa espiritualidade, a nossa vida eterna. Depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queres a salvação da tua família? Busca o reino de Deus. Ousadamente testemunha a tua fé. Participa na igreja ativamente. Edifique esta obra. Há muito trabalho para fazer. Edifique esta obra. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Larga todas as outras coisas. Fica lá para trás. Fica lá para trás. Deus vai dar graça para resolver. Deus vai dar sabedoria para resolver. Vai dar paz para resolver. Vai dar discernimento espiritual para resolver. Mas busca primeiro o reino de Deus. Não brinque com coisas sérias. Nós estamos aqui a tentar a ter uma vida boa, uma vida saudável, cristã. Ok, tudo bem, tudo ótimo. Mas depois nós estamos aqui a negociar coisas. Hoje eu vou negociar aqui. Depois vou negociar aqui. E depois vou negociar aqui. Mas aqui, ok, eu vou seguir em frente. Mas depois nós estamos a comprometer várias coisas na nossa vida. Antes de nós entrarmos no percurso, nós temos que contar os custos. Antes de seguir Jesus, os discípulos tinham que contar os custos. Eu acredito que os discípulos, quando ouviam que podiam perder tudo, heranças, bens, famílias, a vida, eles nem pensavam duas vezes. Porque eles, quando eles estavam com o Mestre, eles sabiam que eu vou largar tudo e vou agarrar a melhor coisa neste mundo, que é Jesus. Eu vou largar tudo, mas vou agarrar a Jesus. Essa deve ser a nossa visão, igreja. Nós podemos ter estratégias, ministérios,
tanta coisa. Mas quando nós estamos a falar de nós, o que é a nossa visão? É Jesus. É Jesus. Quando nós pensamos em tudo que nós fazemos, nosso centro deve ser Jesus. Quando pensamos em nosso envolvimento na igreja, isto não é para o sete, isto não é para o sete, isto é para Jesus. Por isso vou fazer melhor. Vou ter o mais zelo possível. Eu vou querer estar e receber porque é Jesus que está a falar. Quando a igreja, isto é a noiva, e quando nós estamos reunidos ao domingo de manhã, nós estamos a encontrar com o noivo. Esta partilha de amor, partilha de vida. Não é ouvir uma palestra e depois ir para casa. Quase receber um comprimido e depois ir para casa para aguentar mais alguns dias, com a nossa fé um pouco mais para cima, nosso ânimo um pouco mais para cima. Isso não é a igreja. Isto é calar a nossa consciência, como eu disse anteriormente. A igreja é quando nós vamos para encontrar com Jesus. Estamos em conjunto, em congregação, para encontrar com Jesus. Por isso que quando há divergências, temos que pôr sempre, ok, o que é que isso tem a ver com Jesus? E Jesus. 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 Por isso que se estão a perguntar, ok, é tempo de consagrar a minha vida assim. É tempo de dizer sim a Jesus, eu quero um encontro contigo, diariamente, sim. Se é o tempo certo para investir, muitas vezes nós estamos aqui no meio de mercado que flutua muito, será que é o tempo certo para investir? É o dia aceitável, é o dia favorável, hoje é o dia certo. É o tempo certo para falar, ok, isto aqui que eu tenho estado a sonhar, eu sonho que vou ser um grande evangelista. Será que hoje é o tempo? Come on, hoje é o tempo. Agora é a hora. Não, já. Acorda. Agora é o tempo. É o tempo. Será que é o tempo para começar a ser ousado no trabalho? Assim, fora da concha, assim, expor-me. Será que é? Mas não dormi muito bem hoje. E não tomei o café. Será que é? Come on. Hoje é o tempo. Hoje é a hora. Será que é a hora de aceitar Jesus? Tenho ouvido falar muito acerca de Jesus. Será que hoje é o dia? Hoje é o dia? Hoje é o dia. Sim, hoje é o dia. Hoje, não vale a pena esperar para amanhã. As estrelas não vão alinhar. As coisas não vão ficar perfeitas como estás a pensar na tua cabeça. Não vão ficar, é como aquele povo de Israel, não vão ficar como o templo de antigamente. Não vai ser. Mas é o tempo de trabalhar. O que é que aconteceu naquele capítulo, pouco mais em frente? Versículo 14, Ageu 1,14, diz que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Zadok, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E depois Deus diz mais em frente, em capítulo 2, versículo 4, ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Jozadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Deus não diz ao profeta, diz, olha, vai e ora. Vai e aconselha-te com teu amigo. Vai e ora em conjunto com a tua mulher para ver se é o tempo certo. Não. Deus diz, ser forte. Ser forte. Soprou vida no seu espírito. Ganhou aquela garra. Ser forte. E começa a trabalhar. Trabalhar a tua fé. Trabalhar o teu testemunho. Trabalhar Jesus. Ok, mas como é que eu posso trabalhar Jesus? Como é que eu posso fazer isso? Pensa no teu trabalho como um sítio em que tu podes ser uma luz de Jesus. Pensa na tua família, nos teus filhos,
Cada vez que eu vou estar com meus filhos, eu quero ser uma luz de Jesus. Eu quero apontar essas pessoas para Jesus. Eu quero orar para as pessoas. Trabalhar. E contra o confortável. Não é confortável trabalhar. Não é fácil trabalhar. Nós temos que esforçar-nos. Temos que ir contra o confortável. E contra o que é fácil. Muitas vezes nós gostamos de estar recostados no sofá a orar para as pessoas que vêm a salvação, vem que transforma este mundo. Mas depois não temos a coragem de enfrentar face a face e dizer, olha, tu precisas de Jesus. Anda comigo. Eu já conheço Jesus. Anda comigo. É fácil nós ficarmos nas nossas casas a orar, mas é difícil enfrentar. Estar face a face. Orar pelas pessoas. Porque nós pensamos que não é o tempo certo. Mas eu ouso dizer que estas são mentiras ou falsas verdades que nós estamos a acreditar como sendo crenças na nossa mente, enraizados em medo. Porque o Espírito que está em nós é um Espírito de poder, de amor, de mente sã, que traz transformação. E quando nós começamos a dar desculpas de tudo, nós temos que pôr sempre na balança. Será que Jesus dava essa desculpa quando eu olhava para Jerusalém? Sabendo que em Jerusalém estava Gólgota. E em cima de Gólgota estava a cruz. Será que Jesus dava desculpas? Vamos lá dar uma volta por Jericó. E depois vamos passar mais uns dias em Betânia. Vamos ali dar mais uma volta por cima. Vamos dar uma volta por cima para o Mar de Galileia e depois entrar em Jerusalém. Os evangelhos diz que Jesus tinha seu coração virado para Jerusalém. Ele sabia o propósito da sua vida. Era para trazer salvação ao mundo. Ele contava o custo de estar pregado na cruz. E mesmo assim ele seguiu em frente. Mesmo assim ele disse, não a minha vontade, Pai, mas a tua vontade seja feita. Eu quero ver este mundo salvo, transformado. Esse é o clamor do nosso coração? É isso que nós ansiamos? Ou nós ansiamos ter um pouco mais conforto? Um pouco mais alguns euros na conta? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus frequentemente confrontava os discípulos primeiro, com a fé. E em segundo lugar, com o custo. Houve várias vezes que discípulos vieram ter com ele a dizer, Mestre, eu preciso de alguns dias de folga, porque meu pai acabou de falecer e eu tenho que ir fazer o funeral. Uma desculpa válida. Não é? Válida. Temos que fazer isso. E Jesus, naquele instante, não pensou duas vezes, olhou lá e disse, deixa os mortos sepultarem os mortos. Vem, segue-me. Jesus! Mas como é que é possível? Como é que é possível teres essa bitola? Estamos dispostos a seguir Jesus? Estamos dispostos a largar tudo para seguir Jesus? Isto tem sido conversas, esta pregação hoje de manhã tem sido conversas que eu tenho tido com Deus. Em que eu tento dar algumas justificações e o Espírito Santo dá-me a sua visão. Dá-me a sua perspectiva das coisas. E eu tenho sido muito confrontado com isto ultimamente. Por isso que
Eu peço perdão se eu fui muito direto hoje de manhã, mas isto tem sido algo que Deus tem estado a ser muito direto comigo também. Porque não vale a pena nós estarmos a passar o tempo à espera de qualquer coisa. É o tempo que nós dizemos: sim, Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Seja feita em mim a tua vontade. Aleluia. Eu vou guiar numa oração de entrega, que é uma oração de salvação, de entrega da tua vida para Jesus. Aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, em que eu não quero tornar isto de uma forma leve, porque como nós falamos hoje, o custo de fazer esta vida, o custo é muito alto. Custa tudo. Mas quando eu oro, se queres aceitar este rumo para a tua vida, aceitar Jesus como o Senhor da tua vida. Talvez tu estás na igreja há muitos anos, mas negociaste muito, diluíste muito, em que este custo não foi bem pensado e que tens só a passar o tempo. Ou talvez nunca fizeste a oração de entrega, mas eu encorajo nos dois casos para fazer a oração, contando o custo, no entanto, seguir em frente. Dizer: ok, eu sei o custo, eu não vou embargar numa coisa que eu não sei. Eu sei que isto vai custar tudo, mas mesmo assim, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu sei que eu vou ficar sem tudo, mas eu quero Jesus. Se isso és tu hoje de manhã, repete esta oração comigo. Jesus, eu acredito que tu és o Filho de Deus vivo. Tu morreste na cruz por mim, para que eu possa ter uma vida nova. Eu aceito-te como Senhor da minha vida. Eu largo tudo para ti. Eu pago o preço que for preciso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Este é o primeiro dia de um novo tempo para ti. De uma nova vida para ti. Mesmo estando na igreja há anos, é um dia para um novo dia. É o tempo certo. É o tempo próprio. Agora, quando tu voltas para a tua casa, provavelmente vai haver rotinas, formas de viver, em que tu guiaste a tua vida de acordo com prioridades diferentes. Em que o que vais ter que fazer quando chegas a casa, vais ter que começar a ajustar algumas coisas. Talvez formas de ver a tua família, formas de ver a tua casa, formas de ver o teu trabalho, os teus estudos, formas de ver a Bíblia, formas de ver a igreja. Talvez vais ter que ajustar algumas coisas. Talvez vais ter que largar certas prioridades. Mas agarra-te a Jesus. Agarra-te a Jesus. Agarra-te a Jesus diariamente. Encontre com Ele diariamente. Diz: Jesus, eu preciso ser guiado por Ti, porque isto está a ser difícil hoje. Isto está a ser difícil para mim, Jesus. E o Santo Espírito que está contigo vai te guiar diariamente. Vai mostrar como estar com Jesus.
Aleluia. Aleluia.